Olha, gente, 49 postos de combustíveis foram autuados pelo Procon em cidades de Alagoas por estarem cometendo irregularidades. Uma delas, claro, é a cobrança abusiva no preço dos combustíveis. E o Alan Garcia traz agora mais detalhes dessa operação do Procon em vários postos aqui do estado, não só em Maceió, como também em outras cidades. E aí, Alan? Oi, Beatriz. Vou começar fazendo uma pequena correção. São 49 postos de combustíveis que foram notificados. Se eles não apresentarem as documentações exigidas pelo Procon, aí sim serão autuados. Eu vou conversar com o coordenador de fiscalização do Procon daqui de Alagoas, seu João Lessa, que vai trazer mais detalhes para a gente e tirar todas as dúvidas. Seu João, então é isso. Foram notificados, os senhores pediram documentações e aí sim, se não apresenta, são autuados. Que documentações são essas? Por que essa fiscalização está acontecendo? Boa noite para o senhor. Boa noite. Olha, essa fiscalização está acontecendo porque foi uma mandada pela Senacom, do governo federal, a nível nacional, em todo o Brasil, certo? Que começou, salvo engano, no dia 27, foi 24 de maio, que nós notificamos todos os postos possíveis aqui dentro, na faixa de 49 a 50 postos, foram notificados. Essa autonotificação é uma solicitação das notas fiscais deles junto à distribuidora, para a gente poder ver quanto é que eles estão aplicando, se estão aplicando os 40 centavos determinado pelo governo federal, que é justamente esses 40 centavos que vem da Petrobras para a distribuidora, da distribuidora vem para os postos. Então a gente pediu as notas fiscais e pegamos os preços junto às bombas que eles estão praticando para justamente calcular se eles estão dentro do decreto que determina, por exemplo, o lucro máximo de posto de combustível é 30%. Então, para isso, inclusive, estamos até trabalhando com um auditor fiscal, o doutor Wellington, que é da Secretaria da Fazenda, que está trabalhando conosco, justamente para ter a maior transparência, a maior de visibilidade dessa questão dos tributos, certo? Então, a gente já preveniu, ele está acompanhando, já analisou um bocado de processo, tem outros que estão para analisar. Agora, foram feitos 3 autos de infrações, porque esses 3 postos não respondeu ao auto de notificação. Foi dado o prazo, como foi dado a todos, os 20 dias corridos, que é dado pela legislação que determina, e eles não responderam ao órgão, ao Procon. E por esse motivo eles foram autuados. Os postos de combustíveis que apresentarem essa porcentagem que não é permitida pela legislação, essa porcentagem, né, de lucro, quais são, se ultrapassa, né? Quais são as penalidades, o que é que o Procon vai fazer a partir do momento que perceber que aquele posto de combustíveis não está dentro da lei? Feito, averiguado esses cálculos, visto que eles não estão dentro, que eles estão ultrapassando esse 10%, eles vão ser autuados. Certo? Aí o Procon vai estipular o valor lá, que a gente tem uma comissão que estipula pelo tamanho da gravidade do dano causado aos consumidores, do tamanho do estabelecimento, se é reincidente. Aí eles estipulam um valor em cima desses danos que eles tenham causado aos consumidores. Tem um setor lá já que faz esse tipo de cálculo, aí não é a gente. Sr. João, me chamou a atenção a quantidade de postos de combustíveis, 49 em 18 municípios alagoanos. Existem muitas denúncias que chegam até o Procon, que falam desses valores que muitas vezes, segundo os denunciantes, não estão de acordo com a realidade, com o que a gente coloca, que a gente vê que deveria ser praticado e não está sendo? Olha, nós recebemos um documento do Sindicato do Combustível, tem até lá, a gente ficou até de mandar uma cópia para o promotor de Palmeiras que pediu, que ele determina o seguinte: esses 40 centavos foi feito da distribuidora para os postos Petrobras, e que inclusive os dutos que é de outra bandeira não pegou esses 40 centavos, está entendendo? Vai ser como era antigamente. Então precisa ser esclarecido. E outra coisa, quando sai da distribuidora para os postos têm um limite, que não é tabelado, por exemplo, 5, não, ela é controlado.
Está entendendo? Assim como está dizendo você, a questão do remédio. O remédio, por exemplo, um remédio de R$17, tem a ABC Pharma, que é uma tabela lá em cima, que controla. O remédio ele vai de 17 a 15, a 19, varia cada farmácia, mas ele não é a mesma coisa acontece com o combustível. Ele não é tabelado. A única coisa que nós temos tabelado hoje é o cigarro. O cigarro 10 é 10, 15 é 15, enfim. O resto não, ele é controlado, sai o percentual. Tanto assim que eles têm, a distribuidora tem um decreto que os postos têm no máximo 30% de lucro. Nenhum, até agora que foi feito o cálculo, ultrapassou os 30%. Está entendendo? Então, estão todos dentro da normalidade, com exceção desses 3 que não responderam, que aí nós não vamos saber por que foi, se é porque estão irregular quanto à questão dos preços deles, não compete a gente julgar, mas o fato é que ele não atendeu. Como ele não atende, ele já é multado, independente disso. Perfeito. Então, muito obrigado pelas informações do senhor. E essa margem exatamente permite, né, para que a gente faça aquele jogo para ver onde está mais barato, que fica melhor, né? Que os consumidores vão ajudar nisso, justamente na pesquisa, eles procurarem os postos onde tiver o melhor preço, ele indo. Com isso, faz os postos baixar, porque se o posto aqui na esquina tem o menor preço, o outro começa a correr atrás dele. Porque, na verdade, não existe tabelamento, existe um controle, o cara não pode extrapolar, mas varia. Dentro daquela margem, né? Dentro daquela margem, ele está dentro da margem e a gente tem calculado isso, até porque a gente tem que respeitar o outro lado também, tem a legislação, tem as leis, tem tudo, tem que ser visto dentro da legalidade. Então, a gente está trabalhando dentro da legalidade. Se a legalidade diz que é 30%, nenhum deles atingiu a isso, não chegou nem às 25%. Então, estão todos eles, com exceção desses que não mandaram, não sei o motivo, ou por negligência, ou porque esqueceram, enfim. Me diga uma coisa, além dessa questão que vocês focaram na fiscalização, existem outros problemas ou as fiscalizações sempre foram focadas nessa questão dos 40 centavos? Não, existe. A gente, quando vai em posto, a gente fiscaliza. A gente fiscaliza as lojas de conveniência, se tem produtos vencidos, está entendendo? Nessas operações aconteceu isso? Não, nessa a gente não entrou porque é uma coisa que era o Estado todo. O Estado a gente fez capital, fez sertão, fez o agreste. Quer dizer, a gente tentou abarcar o máximo possível de estabelecimentos comerciais. Aí foi o Estado todo, como se diz, praticável. Desse momento a gente vê isso, mas de um modo geral a gente vê quando vai. Mas nessas fiscalizações vocês focaram na questão dos 40 centavos? 40 centavos dos combustíveis, né? Perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez, Sr. João, pelas informações. Beatriz, foram 49 postos de combustíveis notificados em 18 municípios. Eles tiveram prazo para apresentar a documentação que o PROCON, junto com a Secretaria da Fazenda, solicitaram. Aqueles que não apresentaram já foram multados, né? Como a gente fala, né? Já foram multados de cara, já sem esperar nenhum outro prazo, porque o prazo já foi dado e ele já passou. Eu volto com você. Muito obrigada, Alan, pelas suas informações aí, entrevistando o João Lessa, que é o coordenador de fiscalização do PROCON Alagoas, um órgão que faz o que o consumidor queria fazer, né? Que é o trabalho de questionar o dono do posto porque ele está vendendo combustível tão mais caro do que os demais. Então, o papel do consumidor, quando percebe que tem algo de anormal naquele produto, naquele valor, é denunciar. Cabe ao PROCON, então, ir lá com a fiscalização para checar tudo em loco. Então, foram 49 postos que foram notificados, como disse o Alan, só corrigindo, e alguns, 3, né, foram autuados porque não apresentaram a explicação dentro do prazo requerido e tiveram que pagar uma multa. Espero que também tenham baixado, então, o valor que estavam cobrando pela gasolina, né, pelo diesel, pelo álcool. Então, tá aí, tem uma margem de 30% máximo, que é o lucro que o posto pode obter em cima de cada litro que ele vende. Depois disso, o resto é custo de imposto, de produção. 30% é o máximo que eles podem lucrar. Mas quem conhece bem essas métricas é o pessoal da fiscalização. Portanto, o consumidor, quando acha que está muito caro, não adianta só cruzar o braço e reclamar. Tem que denunciar, porque é numa fiscalização rotineira como essa que o PROCON sempre faz, não só aqui na capital, como também no interior, que esses donos de postos são questionados. Então, vamos fazer nosso papel de cidadão. A gente já mostrou aqui um vivo do PROCON de Maceió, né, que estava vendendo, se não me engano, R$ 6,49, foi isso? R$ 6,90, uma coisa do tipo, assim, absurdo de caro. Aí o PROCON pediu para baixar. Eu queria também saber se tem... quando é um valor de crédito e débito, ele pode cobrar uma taxa a mais quando cobra
paga no crédito? Realmente pode, a taxa da operadora do cartão. Isso aí a gente sabe, mas até para isso tem limite. Então, o Procon está de olho em tudo isso, mas conta com o cidadão fazendo o seu papel e denunciando. Obrigada, Alain, e também ao João Lessa por essa importante participação num tema tão sensível, né, para todo mundo que dirige, que todo dia está sempre passando na rua, ó, e de olho no preço do combustível, que a gente necessita, é necessário para todos se deslocarem. O transporte público precisa disso, todo mundo trabalha, o mundo se move através disso, a grande maioria, né? Então, ainda bem que o Procon está aí para fiscalizar.